Graça e paz, excelente dia para vocês, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, tanto vocês quanto seus familiares, amém? Nós vamos trazer a palavra de Deus do programa Esperança Bíblica de 2/8/2020, mais uma vez reforçando, por enquanto nós ainda não estamos indo para o estúdio da 105,9 FM aqui de Itupeva, mas esperamos em breve poder retornar. Amém? Eu quero ter uma palavra de oração. Se você puder aí curvar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pelo dom da vida, Senhor, te agradecer porque despertamos e com isso, Deus, nós recebemos, ó Pai, a percepção, Pai, de que só o Senhor pode, ó Deus, nos manter, ó Pai, nos sustentar, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo teu cuidado e obrigado, Deus, por estar sempre conosco, caminhando conosco em todos os momentos, ó Pai. Obrigado por nos dar essa percepção de que o Senhor está conosco, Pai. De que o Senhor não é um Pai ausente, mas é um Pai amoroso, bom e também justo. Muito obrigado por isso, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, nesse dia de hoje, pelas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que estão nos leitos de hospitais, que estão em suas casas acamados, que estão em recuperação, Senhor. Meu Deus, pedir por aqueles que estão acometidos do Covid-19, Senhor Deus, os livra com a tua destra poderosa, Pai. Peço também, Senhor, por todos os heróis, ó Pai, da área da saúde, todos eles, Pai, todos, desde, ó Pai, de médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, motoristas de ambulância, bombeiros, pessoal de resgate, Senhor, do SAMU, não importa, Senhor, dos postos de saúde, dos hospitais, Senhor, cada pessoa, dos recepcionistas, Pai, dos hospitais, todos eles, Senhor, não quero deixar nenhum de fora aqui, que o Senhor, ó Pai, os guarde, os proteja, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, também quero te pedir pelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor, ó Pai, conforte, console o coração, dê paz, porque a saudade, Senhor, eu sei que ela nos acomete, ó Senhor, mas que a saudade não seja um motivo de tanta dor, mas um motivo de gratas recordações, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, por nossas autoridades, clamar, ó Pai, para que haja um tempo de paz no país, no mundo, Senhor, para que não venhamos a perder, Pai, um número maior do que esse que já vemos de pessoas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Pai, das pessoas que já banalizaram a vida e a morte. Tem misericórdia, Senhor. Nos dá percepção de quão valiosa é uma vida, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário em favor de 1 bilhão e de toda a humanidade, Senhor. Meu Deus. Por último, eu quero te pedir, me usa como instrumento, Pai, nas tuas mãos para transmitir as tuas verdades e levar, ó Pai, um pouco de esperança bíblica das Escrituras, ó Pai, esperança vinda do trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje, você que está me acompanhando, que vai me acompanhar ainda, é a ausência de quem busque a Deus. A ausência
de quem busca a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. No capítulo 24 nós vamos ler do 13 ao 35. Amém? Repetindo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do 13 ao 35. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu convido você a estar lendo junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: Que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que vão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? Ele, Jesus, lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que estas tais coisas sucederam. É verdade, também de algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele, Jesus, vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó loucos e tardios de coração, para crer tudo o que profetizaram os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória no céu? E começando por Moisés, discorrendo e falando sobre todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já termina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 apóstolos e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, que é Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. 2 homens tiveram o privilégio
do próprio Senhor Jesus, do próprio Cristo, após ter sido julgado, crucificado, morto, sepultado, ressurreto, dois homens tiveram o privilégio de que o Senhor Jesus caminhasse ali com eles. 4 fatos, vocês que me acompanham, vocês que ainda vão ver esse vídeo, 4 fatos importantes antecedem essa passagem que nós lemos. Como eu disse, o julgamento de Cristo pelos sacerdotes e pelas autoridades da época, por Pilatos, as autoridades, a crucificação e o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo. Esses são os principais fatos. Eu vou repetir para vocês: o julgamento de Cristo pelos sacerdotes e por Pilatos, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. São os 4 principais fatos que aconteceram antes de que o próprio Cristo, após a sua ressurreição, andasse com esses 2 homens até a aldeia de Emaús. E veja, eu quero fazer uma pergunta para vocês nesses dias de hoje. Quantas vezes eu, você e outras pessoas já disseram: onde está Deus? Onde está Deus em tudo isso que está acontecendo? Nós vemos onde está Deus quando há guerras. Onde está Deus onde há fome? Onde está Deus onde há doença? Onde está Deus onde crianças passam privações? Quantas vezes eu e você nos perguntamos por que Deus permite? Nós atribuímos a Deus a responsabilidade de todas essas ocorrências, quando nós somos os responsáveis. E eu quero dizer para você, não é a falta de Deus, mas a ausência de quem o busque. Porque quando nós vemos esses 2 homens caminhando e eles seguem falando do próprio Cristo, o próprio Cristo caminha com eles. Um dos atributos de Deus é a onipresença dele. Ele está aqui, nesses poucos metros quadrados, e está aí junto com você. Ele é onipresente. Está presente em todos os lugares. Veja que não é a falta de Deus nas situações ou nos lugares, mas a ausência de alguém que o busque. Se ao menos uma pessoa estiver ali e buscar, ele se fará presente. A Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu me farei presente. Então não é culpa de Deus, não é a falta de Deus, mas a ausência de quem busque a Deus. O título da mensagem de hoje: a ausência de quem busque a Deus. E eu fiz essa pergunta, e esse texto eu escrevi aqui. Esse texto vem e nos prova que não é a falta de Deus ou a ausência de Deus, mas sim a ausência, como eu disse, de quem o busque. E eu quero, junto com você, andar pelos versículos dessa passagem, para que nós venhamos a tirar proveito, conhecimento da Bíblia, vontade de deixar um pouco de lado as coisas dessa terra, e por que não falarmos mais de Deus, como esses 2 homens iam caminhando, e em uma determinada passagem eles mesmos afirmam: acaso não nos ardia o coração? Quando você começa a falar muito mais das coisas de Deus, a presença
de Deus naquele lugar onde você está, ela se manifesta. Deus, o próprio Senhor Jesus, se faz presente. Isso vale para sua casa, isso vale no caminhar, por onde você andar, isso vale na escola, isso vale até tomando banho. Não importa o lugar, isso vale no momento em que você se senta com sua família para comer. Falar mais de Deus. Falar mais de Deus. Isso não significa ser religioso, porque aqui os próprios religiosos crucificaram ao Cristo Redentor. Junto com Pilatos, a Bíblia diz, os principais dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Significa nós sermos muito mais cristãos. E cristão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Onde você fala dele. Nós não falamos às vezes dos nossos times, das nossas preferências, dos nossos gostos por música. Por que não falar do nosso estilo de vida cristão? Falar dele, falar de Jesus, e você vai ver que vai estabelecer na sua casa um ambiente de paz, porque ele é o príncipe da paz, diz as Escrituras. Vamos lá, nós vamos ler do versículo 13 ao 15 novamente. Olha o que diz: naquele mesmo dia. Sabe que dia foi esse? O dia que ele ressuscitou. É importante dizer que Cristo foi sepultado, mas ele não está mais lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Cristo se aproximou e ia com eles. Que nós tiramos daqui, como eu disse a vocês, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz: aonde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em torno do Senhor Jesus, a Bíblia garante que Ele próprio se faz presente. Eu insisto que não é a falta de Deus nas situações. Você se pergunta, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso com meus filhos? Por que está acontecendo isso com meus familiares? Comigo? Com meu bairro? Com a minha cidade? Com meu país? Com o mundo? Não é a falta de Deus, meus amigos, meus ouvintes. É a ausência de quem o busque. É a ausência de quem busque a Cristo e a sua presença. E veja que eu não estou em nenhum momento falando de religião, estou falando de Cristo. De Cristo. Quando você encontrar a Cristo, você encontrará a religião. Você será religado com o próprio Deus. Vou repetir. Quando você encontrar a Cristo, você encontrará a verdadeira religião, porque você será religado com Deus. É isso. Eu não sei porquê, mas Deus quer que eu te diga de novo: quando você tiver um encontro pessoal com Cristo, você encontrará a verdadeira religião, se você busca por uma, porque você será religado com o próprio Deus. Vamos avançar aqui o verso 16 e 17.
os seus olhos, os olhos desses dois homens, porém estavam como impedidos de reconhecer a Cristo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de quem ides tratando ou falando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Sabe o que nós tiramos desses dois versículos? A nossa falta de percepção de que o próprio Cristo está caminhando conosco nas situações. Basta você buscá-lo, basta você falar com Ele. Esses dois homens estavam com Cristo, andando ao lado deles. Imagine o privilégio de ter o próprio Senhor Jesus fisicamente, de forma que você pudesse pegá-lo, apalpá-lo, tocá-lo. Esses homens estavam com Cristo caminhando ao lado deles e não tiveram essa percepção. Será que até os dias de hoje eu e você não seguimos caminhando sem essa percepção de que Cristo está junto conosco? Porque lá no Salmo 23, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O teu cajado, a tua vara me são por direção. Ainda que você esteja no vale da sombra e da morte, Cristo é luz. Nesse lugar de sombra e de morte, basta você ter essa percepção, você buscá-lo, e esse lugar de sombra e de morte passará a ser lugar de luz e de vida para a glória de Deus. Olha como Deus de novo fala conosco, e Ele tem falado todos os domingos. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, se eu tiver a percepção de que Cristo ali comigo está, não será mais um lugar de morte e de sombra, mas sim de vida e de luz para a glória de Deus. Será que Deus não está falando conosco nesse dia de hoje? Toda essa declaração de que está faltando Deus, a ausência de Deus cai por terra, porque não é a falta dele, dada a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência também, mas é a ausência de alguém que busque. O bairro é um caos, mas aparece alguém ali que começa a buscar a Deus. Dali a alguns meses você vê aquele lugar se transformando. A casa é um caos, tem desunião, tem palavrões, tem xingamentos, tem discordâncias. Aí aparece alguém que começa aos poucos mostrar que há um outro caminho, há uma outra proposta de vida, e o lugar começa aos poucos ser transformado. Mas as pessoas precisam querer. Vamos seguir aqui, versículo 19 e 20. 18 e 19. Um dos homens, porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: Tu és o único que porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as coisas que por lá ocorreram nos últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. O que nós tiramos daqui? O reconhecimento, naquele momento tardio, foi necessário crucificarem ao próprio Cristo.
para depois reconhecê-lo. Mas as Escrituras, elas garantem que era necessário que Cristo passasse por isso. Mas seria tão bom que aqueles homens tivessem reconhecido antes. O que eu quero dizer para você, não espere que alguém morra para reconhecer a Cristo. Não espere o sepultamento. Não espere por isso. Reconheça Cristo hoje. É um tempo propício para que nós venhamos a reconhecer a Cristo em tempo e por que não hoje. E não esperarmos a morte chegar na nossa casa. E não esperarmos a tragédia, a desunião, a separação, a contenda, a briga. Por que não hoje? E ir em direção àqueles que precisam de resgate. Quantas pessoas não estão precisando de resgate? Quantas pessoas não teriam sido perdidas, seja para drogas, para roubos, para erros, ou perdidas para a própria morte, se elas tivessem abrido seu coração, aberto seu coração para a palavra redentora de Cristo, o mundo seria outro, o país seria outro, o estado seria outro, a cidade seria outra, o bairro seria outro e por fim sua casa seria outra. Vamos continuar. Versículos do 20 ao 24. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que andavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eu quis dar ênfase aos 4 fatos que antecedem essa passagem e quis dar ênfase ao fato de Jesus Cristo ter sido sepultado. Mas a Bíblia aqui garante que ele ressuscitou, e se você for hoje, lá em Jerusalém, se você for em Israel, se você andar por lá e visitar o sepulcro, você verá que ele não está mais lá, mas ele vive. Que nós tiramos daqui, dessa passagem, a sentença de cegos, porque a Bíblia nos disse aqui, olha, que os principais dos sacerdotes e as autoridades sentenciaram a Cristo. Cegos, viram Jesus, ouviram suas palavras, viram seus milagres, seus manifestos, seus ensinamentos, seu amor, porque ele cuidou das pessoas durante a sua permanência nessa terra. Mas os cegos religiosos da época e cegos das autoridades, e a Bíblia diz os principais sacerdotes, e aqui eu, Leandro, falo os principais dos cegos, o crucificaram, o sentenciaram. E eu escrevi o seguinte aqui, olha, até hoje o homem segue dando sentenças. Até hoje o homem segue dando sentenças cegamente.
baseado na ausência de Deus. Sabe por que ele diz não tem solução? Aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher que está encarcerada não tem solução. Aquele alcoólatra, aquela prostituta, aquele mentiroso, aquele dissimulador não tem solução. Aquele corrupto não tem solução. Aquele engravatado, corrupto, bandido não tem solução. Nós afirmamos que não tem solução. Por quê? Porque como esses homens aqui, eles deram sentença ao Senhor Jesus porque estavam cegos. Até hoje, os homens seguem dando sentenças cegamente, baseados única e exclusivamente em seus juízos, seus próprios juízos. Nós temos leis escritas. Quero pegar esse exemplo. Nós temos a nossa Constituição, mas os homens seguem fazendo seus juízos baseados nos seus próprios juízos, nos seus próprios estatutos, e não segundo a lei, e não segundo a Constituição. Faço isso como exemplo. Os homens seguem dando sentença cegamente, guarde isso. Não há mais jeito, não tem mais jeito, é irrecuperável. E vem o Senhor Jesus e abre os olhos desses dois homens, dizendo: tem jeito, é possível, pode ser transformado. Vamos seguir aqui, versículo 25 ao 31. Do 25 ao 31 diz assim: então lhes disse Jesus: ó loucos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a glória? E começando por Moisés, discorrendo, dizendo sobre todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito foi escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Eles disseram: fica conosco. Será que nós não temos que dizer hoje: Cristo, fica conosco, fica comigo, eu estou precisando? Porque é tarde e o dia já declina, e o Senhor Jesus entrou para ficar com eles. Eles convidaram a Cristo, mas ainda não tinham percebido que era Cristo. Mas mesmo assim eles convidaram o próprio Cristo a ficar com eles. E o versículo 30 diz, olha: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Foi necessário o Senhor Jesus fazer como fez na noite da ceia em que foi entregue, para que os homens viessem a reconhecê-lo. E o que nós tiramos aqui, como nós somos como Tomé, nós só cremos se nós vermos. Eu disse domingo passado, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, sem a necessidade de tocar, de apalpar. E o Senhor Jesus partiu o pão, como ele fez na noite em que foi entregue, e os homens reconheceram. E aí Jesus Cristo imediatamente sai da presença deles. Vamos avançar para ir para o final, do 32 ao 35.
E disseram um ao outro, os dois homens, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Olha, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Será que seu coração não está ardendo agora, porque eu e você estamos na presença de Cristo? Nós dois, eu e vocês aí do outro lado. Acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O que nós tiramos daqui? Como é bom falar de Cristo. Nos faz lembrar de como é bom nós falarmos de pessoas que passaram pelas nossas vidas. Quando você lembra dos seus pais, quando você lembra dos seus avós, dos seus bisavós, ou amigos, colegas que passaram por suas vidas, não dá uma sensação de que é como se nós estivéssemos revivendo momentos que nós tivemos com eles? Da mesma forma, esses homens sentiram seu coração arder no momento em que Cristo explicava as Escrituras. Como é bom nós recordarmos, e aqui recordarmos de Cristo, porque quando nós fazemos isso, e eu quero pegar esse exemplo, eu quando lembro do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, que tive o prazer de conhecer, lembro de atitudes daqueles homens, é como se eu revivesse naquele momento, é como se eles estivessem junto comigo. É uma saudade boa. E aqui nós estamos falando de Cristo. Quando você fala dele, começa a falar dele, começa a ensinar sobre ele, já não existe mais a tal ausência, mas a total presença de Cristo. Olha como Deus fala conosco. E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: não é a falta de Cristo, mas a ausência de quem o busque, o título da mensagem de hoje. Não é a falta de Cristo, mas a ausência de alguém que o reconheça. Não é a falta de Cristo, mas a ausência de que alguém se entregue a Ele. Não é a falta de Cristo, mas a ausência de alguém que fale do seu amor. Eu vou repetir essa última frase. Não é a ausência de Cristo, mas a ausência de alguém que fale do seu amor. E é desse amor que eu estou falando para vocês nesse dia de hoje. Aonde o amor de Cristo estiver, não haverá guerras, não haverá tragédias, não haverá fome, não haverá tragédias como nós temos visto, mas haverá a presença do próprio Cristo. Talvez a sua casa precise da presença de Cristo, mas eu não quero julgá-lo. Eu quero que você faça essa reflexão e tome as suas conclusões. Amém? E se na vida de alguém, no dia de hoje, essa pessoa diga: falta Cristo na minha vida, eu quero orar com você, porque não é a falta de Cristo, mas
a falta de que você ore comigo nesse momento e faça essa entrega de coração a Ele. Eu te convido, ore comigo nesse momento, repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso a Ele, você não está dizendo para mim. E faço decisão por Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, porque não é a sua ausência, Pai, somos nós que deixamos de buscar a tua presença. Muito obrigado pela tua palavra que nos faz lembrar do Senhor e ter saudade do Senhor, saudade das tuas palavras, da tua presença e do teu amor, Senhor. Fica conosco nesse domingo de hoje. Esteja, meu Deus, com todas as famílias, Senhor, as que vão acompanhar essa live e as que não também. Esteja com todos. Que seja um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Vocês que me acompanharam aqui, o meu muito obrigado. E eu peço encarecidamente para vocês, não por mim, mas para que o Evangelho alcance mais pessoas. Se você achou que essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Compartilhe com a sua rede social, com seus amigos, para a glória de Deus, tudo para a glória dele e não do homem. O homem aqui é somente uma ferramenta. Amém? Um excelente domingo a vocês. Eu espero encontrá-los no próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço. Tchau.